Momento de meditação. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. É a enfermidade um cativeiro? Sim. A mensagem prova da sua ressurreição, nós lemos em São João, capítulo 21, versículo 3. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Brana, na mensagem prova da sua ressurreição. Iniciando aqui no parágrafo 37 em diante, o profeta de Deus diz: Deus enviou o seu Filho, pregando o Evangelho. Isto é certo. O Evangelho é boa nova. Isaías 6, verso 1. Para vocês que estão anotando as Escrituras, Deus disse ali, falando, Isaías, falando da vinda de Cristo, ele disse: Deus me ungiu para pregar o Evangelho, para trazer boas novas e para libertar os cativos e abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Deus enviou a Cristo para abrir as portas das prisões dos homens que estavam nas prisões. E se você observar o tipo que ele falou, libertá-los, não era os analfabetos, foram os estudiosos, os cultos. Cristo veio para libertá-los
Agora, para tomar compreensível as Escrituras, quando Cristo chegou, digamos, por exemplo, hoje, se cada um de vocês estivesse sentenciado à morte e você estivesse assentado em uma prisão, sabendo que amanhã cedo, quando o sol nascesse, você teria que morrer. E muitos que são réprobos, estão longe de Deus, estão naquele lugar nesta manhã. Muitas pessoas que são verdadeiras, boas pessoas, estão naquela condição nesta manhã. Muitos de vocês, assentados aqui com câncer, com tumor e cegos, alguns de vocês assentados em todo tipo de condições, mas Deus enviou Cristo para abrir as portas da prisão, para te libertar. Você diz: é a enfermidade um cativeiro? Sim, diz o profeta. Jesus explicou isto claramente quando ele falou com a mulher que era encurvada. Ele a curou, colocou suas mãos sobre ela e ela se levantou. E eles começaram a encontrar faltas. Os ensinadores começaram, ele disse: não deveria esta filha de Abraão ser solta, liberta deste cativeiro de Satanás, no qual ela estava? Então Cristo, nosso grande Redentor, chegou para libertar os homens e as mulheres do pecado, libertar das enfermidades. Ele, quando morreu no Calvário, ele foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, estas são as boas novas. Este é o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu no lugar do pecador, que Cristo tomou o lugar do homem enfermo, Cristo tomou o lugar do pecador, Cristo tomou o lugar do homem aflito, Cristo tomou o lugar dos loucos, Cristo tomou cada lugar e nos libertou de cada aflição e de cada pecado pelo qual o diabo colocou na prisão. Cristo chegou para nos perdoar, libertar tudo. Aleluia! Você assume o lugar de liberto, de curado, porque Deus assumiu o seu lugar, ficou no seu lugar, tomou o nosso lugar. E agora nós devemos tomar o lugar de libertos, de curados, pela graça e misericórdia de Deus. Nos dias quando os escravos, quando eles estavam em cativeiro,
e eram escravos aqui nos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln morreu, para libertar o homem de cor, para dar os direitos de não ser mais um escravo. Eles foram libertos ao nascer do sol também. E eles estavam tão felizes quando aquilo, sabendo que seriam libertados assim que o sol nascesse. Alguns deles que tinham mais saúde, com melhor forma física, eles subiram a montanha. Alguns podiam percorrer todo o caminho até lá em cima, outros até a metade e outros até o fim. Então, logo que o sol começou a surgir, os que eram mais fortes estavam lá em cima. Eu compararia aquele dia aos grandes e fortes cristãos que sobem na esfera do Espírito Santo. Aqueles que apenas vêm pelo caminho sob a justificação. Aqueles que estão lá embaixo, no vale da confusão. Eles subiram e foram aqueles que estavam no alto, puderam ver aquilo primeiro, bem distante, e quando viram o sol nascendo, eles gritaram no mais alto de suas vozes. E aqueles abaixo deles disseram: estamos livres. Então aqueles entenderam aquilo e soltaram um grito e gritaram para os outros: estamos livres. E os outros que estavam embaixo tornaram aquilo claro aos outros: estamos livres. Agora veja, aqueles lá em cima, na colina, podiam ver o sol, então eles estavam livres. Mas assim que as notícias chegaram para aquele companheiro lá no vale, ele estava simplesmente tão livre o quanto podia estar, tendo se levantado o sol ou não. Vê você isto? Cristo veio para libertar os cativos. Você não tem que estar preso com hábitos a uma vida cristã pela metade. Deus não quer que você seja dessa maneira. Ele deseja que você esteja livre. Deus ungiu a Cristo para pregar liberdade, para abrir as portas da prisão. E cada vez que você, digamos, que você está sentado ali e a sentença da morte está sobre você, e a primeira coisa que você sabe, eles estão se preparando para levar, para te enforcar ou te executar de algum modo, e a primeira coisa, você ouve alguém descendo a rua dizendo: espere, eu tenho perdão. Você não tem que morrer. Agora, você não tem que esperar até sair da prisão. Você está imediatamente
tão livre como será quando sair. E então o homem pode ser apenas tão feliz em uma prisão como ele estaria fora da prisão, contando que ele saiba que seu perdão foi assinado. Esta é a maneira que é nesta manhã. Aqui está para cada homem e mulher que tem um coração faminto para sair das celas da prisão nesta manhã. As boas novas do Evangelho foram pregadas, e não importa se você ainda está enfermo, se você ainda está preso, você pode simplesmente estar livre, porque as novas chegaram. Você foi perdoado. Cristo subiu há uns 1900 anos atrás para libertar. Nesta manhã, cada prisioneiro abriu as portas da prisão e os deixou sair. Oh, que coisa maravilhosa! Não é de se admirar que o poeta tenha se emocionado quando ele ouviu aquilo. A inspiração atingiu, ele disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou os meus pecados para longe. Um dia ele virá, ó dia glorioso. A esperança do crente está guardada na segunda vinda. Este é o grande príncipe, o qual abriu as portas da prisão e nos libertou. O débito foi liquidado, tudo foi pago. Deus e os pecadores se reconciliaram no Calvário. Quando Jesus morreu e Deus o ressuscitou no terceiro dia, para a nossa justificação. Pois quando olharmos para aquilo e crêssemos e aceitássemos com todo o nosso coração, estaríamos justificados diante do Deus vivo. Claro que isto te deixa emocionado, com certeza isso te faz feliz. Como poderia você ficar calado? Como poderia se conter? Um homem que sabe que a morte está pairando ali na sua frente, sabendo que ali vem um perdão, isto é correto, isto te deixa emocionado, feliz, alegre. Oh, como isso deve te alegrar. Você que está sentenciado pela enfermidade, pelo pecado, mas Cristo abriu a porta da prisão. Você pode alegrar lá na sua alma, dizer: graças a Deus, estou perdoado, estou curado. E que é a morte no final, não é nada, é uma passagem. Cristo venceu também, por isso tudo é Cristo, é o Senhor Jesus.
Como você acha que o velho Barrabás se sentiu naquela manhã, quando ele ouviu o romano chegando e o grande nas galerias, quando os grandes sapatos de ferro soavam, as correntes chocalhando, a lança se arrastando na rua, sabendo que ele iria morrer. E quando ele abriu a porta e Barrabás, tremendo e chorando, pronto para correr, disse: este é meu fim. Você pode estar às vezes que nem Barrabás, este é meu fim. Olha a sentença aí, este é meu fim. Disse Barrabás: eu leio, você está perdoado, livre. Ora, ele disse: eu não vou morrer? Disse: não, você não tem que morrer. Bem, o que tive que fazer por isso? Nada. Bem, como isso aconteceu? Então o centurião a teria levantado ali e dito: vê aquele homem pendurado ali na cruz, vê aquele cuspe de zombaria na sua face, vê as feridas na sua mão, elas eram tuas, mas ele tomou o teu lugar. Ele abriu a porta da prisão para você que foi condenado a morrer. Ele tomou o seu lugar, e na manhã da Páscoa Deus o levantou para a nossa justificação. Pois fomos justificados, como cremos na história e aceitamos a paz da justificação, varre nossos corações como as ondas do seu ser, como a paz varre a nossa alma, a alegria varre o coração do crente nesta manhã, dizendo: oh Deus, a enfermidade o Senhor levou como um cativo, o pecado o Senhor levou, tudo o Senhor levou. O que o Senhor deixou para nós? Deixou a paz, deixou o gozo. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, tenha paz, tenha paz na alma, tenha saúde, porque Jesus já levou a enfermidade. Ele já foi ferido pelas nossas transgressões, ele já foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos libertados. Você deve glorificar a Deus pela sua libertação, pela sua cura, pelo seu perdão, pelas bênçãos que Deus te deu lá na cruz do Calvário. Receba a paz de Deus na sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.